Tessalonicenses, que nos traz um despertamento para o dia da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a esse, irmãos, que como os sinais que nós estamos vendo aí, está próximo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos meditar aqui nesses minutos, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, que está escrito, capítulo 11, do verso de número 1 ao de número 5, depois nós vamos ler mais alguns versículos no capítulo 12. Descorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos, e com ele a todo Israel, que destruía os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Aliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxesse, e ela veio, e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificada da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Glória a Deus. Aqui está, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. E aqui a Bíblia Sagrada está relatando a respeito do rei de Israel por nome de Davi. A Bíblia vai fazer menção de Davi, o Senhor Deus, o próprio Deus, testificando de Davi, dizendo que ele tinha achado em Davi um homem segundo o seu coração. Glória a Deus. E aqui nós vemos Davi cometendo um grave pecado. A Bíblia diz que quando os reis, eles costumavam entrar em guerra uns contra os outros, Davi envia ali os seus capitães para a guerra, os seus soldados, porém ele não vai à guerra, fica no seu palácio. E levantando ele pela tarde, vai passear no terraço do seu palácio. E ele vê ali aquela mulher, interessa-se por ela, manda a chamar, e ali ele acaba deitando-se com ela. Comete aí esse pecado. Davi sabia muito bem que ele não podia apossar-se daquela mulher para possuí-la, porque ela era casada e o seu esposo estava batalhando pelo rei Davi, estava batalhando pelo trono de Israel. O seu esposo era um soldado por nome de Urias, mas Davi ele não toma conhecimento disto e deita-se com ela, pensando ele ou achando ele que por ser rei de Israel ele tinha essa liberdade, ou ele tinha esse direito de fazer o que ele bem quisesse, ou o que ele bem entendesse dentro de Israel, e que ninguém iria lhe cobrar nada do jeito que ele fizesse, estava feito. Ele esqueceu-se de uma coisa, aleluia, que ele tinha que prestar conta com Deus que o constituiu e que o colocou sobre o trono de Israel. Ele esqueceu-se que ele tinha um Deus, e que ele haveria de prestar conta a esse Deus pelos seus atos, e que ele não tinha, aleluia, como fugir da cobrança do Senhor. Pensando ele, porque era rei, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando a mulher, ela manda lhe dizer que ela estava grávida, e que por certo ele era o pai da criança em que ela estava esperando, ele já toma uma outra decisão. Ele manda chamar Urias, que estava no campo de batalha, chama Urias e fala: olha, você lava os teus pés, toma banho e vai deitar-se com a tua esposa.
esposa. Urias, porém, rejeita e deita-se na porta do palácio. Davi, vendo que não tinha como Urias deitar-se com a sua mulher, porque qual era o plano dele? Que ele fosse, deitasse com a sua mulher, e ali iria encobrir o seu pecado, iria encobrir o seu erro. Deitando-se Urias com a sua esposa, certamente o menino que fosse nascer seria filho de Urias e não seria filho dele. Com isso ele encobriria ali o seu pecado, pensando nele que Deus ele se deixa se escarnecer, ou que Deus ele deixa se enganar por isso ou por aquilo. Esqueceu-se de uma coisa, irmãos, que aos olhos dos nossos Deus nada fica encoberto. Aos olhos do Senhor nosso Deus, aleluia, não existe nada que passe desapercebido, não existe nada que fique encoberto. Por isso Jesus Cristo falou: olha, aleluia, o que falarem para vocês debaixo ou atrás das paredes ou dentro dos quartos, vocês apregam em cima do telhado. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E ele tentou encobrir ali o seu pecado, vendo ele que não tinha como Urias deitar-se com a sua esposa e desta feita encobrir ali o pecado que ele havia cometido. Ele comete mais um outro pecado. Ele pega, manda chamar Joabe, que era o capitão do seu exército, manda chamar Urias, escreve uma carta, sela a carta, entrega na mão de Urias e fala para Urias: olha, entrega essa carta na mão de Joabe. Urias pega a carta selada, não sabendo ele que dentro daquela carta estava a sua sentença de morte. E Urias pega aquela carta e leva a própria sentença de morte dele e entrega na mão de Joabe. Quando Joabe pega a carta e abre a carta, estava escrito na carta: olha, você pega Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente de maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Era o que estava escrito na carta. Urias entrega a carta para Joabe. Joabe abre a carta, lê o que está escrito. Joabe agora pega Urias e coloca Urias no campo de batalha, no lugar onde havia mais resistência, aonde o adversário estava mais forte, e deixa ele lá sozinho. O que acontece é que Urias ele é ferido e vem a morrer. E o que é que Davi faz com isso? Davi ele começa a cometer uma sucessão de pecados. Primeiro ele peca porque adulterou. Segundo ele peca tentando encobrir o seu pecado. E terceiro ele peca por premeditar a morte do seu soldado e por matar o seu soldado. Ele comete uma sucessão de erros, pensando ele, porque ele era rei de Israel, haveria de ficar impune, que Deus não haveria de punir por aquilo. E ele estava redondamente enganado. O Deus que nós servimos, Igreja do Senhor, Ele não deixa se escarnecer. O Deus que nós servimos, Ele não se compra com o desempenho de ninguém. Não adianta a gente falar: olha, porque eu sou o tal, e se eu sair, a igreja ela fecha as portas. Se eu sair, o negócio não anda, só anda porque está comigo. É besteira ou fraqueza da parte da pessoa que pensar desta forma e querer fazer barganha com Deus, ou querer fazer algum arranjo com Deus, pensando que vai pecar ou errar, ou esconder os seus erros, e que o Senhor não vai trazer aquilo à tona, e que o Senhor não vai trazer aquilo a juízo, irmãos, está completamente enganado. Tudo quanto nós fazemos tem um preço. E Deus, irmãos, a Bíblia diz que Ele pede conta de tudo que passou. Não adianta a gente querer cometer um pecado
e escondê-lo debaixo do tapete, e pensar que está tudo bem, porque nós somos os queridinhos de Jesus, porque nós sabemos pregar, nós profetizamos, nós dirigimos bem uma congregação, nós regemos bem, nós dirigimos bem um ciclo de oração, nós trabalhamos bem na porta, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, nós somos crentes que não faltam no culto. Não adianta, irmãos, a gente querer se estribar nessas coisas, se apoiar nessas coisas para cometer erro contra ou tentar ferir a santidade do Senhor nosso Deus, pensando que Jesus vai passar a mão na nossa cabeça e vai dizer: olha, está tudo bem, eu não vi isso que aconteceu, não estou vendo nada, então fica do jeito que está redondamente enganado. Davi, ele entra por este caminho, pensando ele, porque ele era rei de Israel, ele podia olhar para a mulher do seu próximo, cobiçar a mulher do seu próximo, mandar trazê-la à sua casa, deitar-se com ela, desonrar o seu próximo, trair o seu próximo, a mulher engravidar dele, ele mandar trazer o seu próximo, tentar fazer com que o moço assumisse uma paternidade que não era dele. Depois ele faz essa carta, manda para o seu capitão para colocar o moço na frente de peleja. Então ele usou de todo tipo de estratégia 100% maligna, aleluia, para tentar encobrir o seu erro. E tudo isso teve uma consequência muito grande na vida do rei Davi. Uma consequência muito grande, irmãos, teve isso na vida do rei Davi. Uma coisa, irmãos, que o nosso Deus, ele quer das nossas vidas, sabe o que é? É sinceridade. O Senhor me conhece, Ele sabe que eu sou cheio de pecado, de falta e erro. O Senhor sabe que todo dia eu peco, todos os dias eu erro. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe que eu peco até dormindo. Porque às vezes nós estamos dormindo, tendo cada tipo de sonho, que até em sonho a gente peca. Mas o que é que o Senhor ele quer da minha vida? O que Ele quer da minha vida é que eu seja homem e que eu assuma os meus erros. Aleluia. Quando eu for pecar, eu chegar diante dos seus pés, da sua presença, e falar assim: eu pequei, me perdoe pelos meus pecados. Porque a gente irmãos, que peca. A gente peca por gesto, por ato, por palavra, por pensamento e por obra. Existem essas 5 vias que conduz o homem ao erro, ao pecado. A gente peca por palavra, por pensamento, por obras, por atos. E o Senhor, Ele sabe disso. Mas o que é que Ele quer? Que a gente chegue diante dos seus pés: Senhor, eu pequei, me perdoe, me dê graça, me ajude. Louvado seja Deus. Se de princípio, assim que Ele desejou a mulher do próximo, como Ele fez, como Ele a trouxe para a sua casa, mas se Ele automaticamente, após consumir aquele ato, Ele caísse em si e reconhecesse que tinha pecado diante do Senhor seu Deus, e se humilhasse na presença do Senhor, o Senhor estaria pronto para lhe perdoar de imediato. Mas Ele não fez nada disso. Ele cometeu essa sucessão de pecados, esse monte de pecado. Porque o que é que acontece, irmãos, com a minha vida? O que é que acontece com as nossas vidas? Às vezes nós erramos, aleluias, e depois de cometermos um erro, a gente quer encobrir o erro com outro erro. A gente quer encobrir um pecado com outro pecado. E um erro, irmãos, não justifica o outro. Um pecado não vai justificar um outro pecado. Um erro não vai justificar um outro erro. O que é mais fácil fazer é pecar e chegar diante do Senhor: Senhor, pequei, me perdoe, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha alma. Mas aí ele comete essa sucessão de erros, e achava ele que ele era o queridinho do Senhor, e que o Senhor haveria de passar a mão sobre a sua cabeça, e que não haveria de cobrar nada. Mas aí o que é que acontece? Passado-se algum tempo, o Senhor Deus envia o profeta por nome de Natã. Enviando Deus o profeta Natã, o Senhor fala: envia Natã a Davi. E chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara.
sua casa crescera junto com os seus filhos, e comia do seu bocado, e do seu corpo bebia, e dormia no seu braço, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira, e contra aquele homem disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituí 4 vezes por tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, desde a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Louvado seja Deus. Ele pensava que estava tudo bem. Tá longe. Mas passando o tempo, se nós formos analisar, passou aproximadamente 1 ano para Deus cobrar a Davi o que ele tinha feito. Depois que passou-se aproximadamente 1 ano, o Senhor chama Natã, o profeta Natã, e fala: Natã, você vai lá no palácio, vai conversar com Davi, vai falar para Davi o que ele fez. E chegou a hora de eu acertar a conta do Davi. Mas você não vai chegar lá e não falar direto para ele, não, porque Davi é um homem sanguinário. E se você chegar e falar assim na bucha para ele, ele vai te matar. Você vai e conta para ele uma parábola, essa aqui que nós lemos. E fala que havia na cidade 2 homens: havia um homem rico e um homem pobre. E vindo um viajante ao homem rico, esse não quis pegar uma das suas ovelhas, dos seus gatos e matar para dar de comer ao viajante. Mas ele foi na casa do pobre e pegou a única cordeirinha que ele tinha, a matou e a deu para o homem, para o viajante comer. E não usou de misericórdia com ele. E quando Davi ele ouve essas palavras, já o furor dele já se acende e ele fala: esse homem é digno de morte. Aí o profeta Natã olha para ele e fala: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. O Senhor te tirou de trás das ovelhas, Davi. O Senhor te livrou da mão do teu inimigo, da mão de Saul. Por muitas vezes Saul quis te matar. O Senhor te deu a casa do teu inimigo, deu as mulheres dele, deu tudo quanto ele tinha nas tuas mãos. E se isso fosse pouco, o Senhor te acrescentaria mais de tais e tais coisas. Então você não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, Davi. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aí vem o castigo. O profeta continua falando e dizendo: olha, por que fizeste isso às escondidas? Por que você fez isso às escondidas? Para que ninguém visse e tentou encobrir o teu pecado? Eu vou fazer a luz do dia para que todo Israel veja. Eu vou levantar de dentro da tua casa, das tuas entranhas, e ele vai fazer contigo a luz do dia. Ele vai possuir as tuas mulheres, ele vai possuir tudo quanto você tem à luz do dia, para que você saiba. E o que é que o Senhor Deus ele faz? Passa-se os tempos. Davi ele tem um filho por nome de Absalão. Deus ele levanta Absalão. E Davi amava demais o filho dele por nome de Absalão. E o Senhor Deus coloca no coração de Absalão para que Absalão se voltasse contra o seu pai Davi. Voltando-se Absalão contra Davi, Absalão ficava à porta da cidade, e todo o povo que vinha até Davi para ser julgado as suas causas, Absalão se antecipava
E falava: olha, se eu fosse rei de Israel, eu ia fazer assim, ia dar essa casa para você, eu ia julgar desse jeito. Meu pai não sabe julgar, meu pai não sabe resolver nada. E com isso Absalão foi ganhando povo para ele. Quando Absalão ganhou o povo para ele, ele começou a conspirar contra Davi, vendo ele que o povo já tinha se voltado para ele. Aí ele se proclama rei de Israel, destrona o seu pai Davi, vai na casa onde ficavam as mulheres e possui as mulheres que eram de seu pai. E agora levanta-se Absalão para matar Davi, começa a perseguir a Davi. Davi, para não ter que brigar, para pelejar com o seu próprio filho, ele foge para não ter que brigar contra o seu próprio filho. Então tudo quanto ele tinha feito a Urias, Deus agora vem cobrar dele. E cobra dele através do seu filho Absalão. Para provar, irmãos, e nos mostrar que o nosso Deus, irmãos, ele não tem negócio com o pecado. O nosso Deus, ele não tem nada com associação com o pecado ou com nada que esteja errado. O que o nosso Deus, ele requer da gente, irmãos, é a nossa sinceridade. Mesmo assim, Pai. Se erramos, pecamos, da mesma forma como nós tivemos a coragem para errar, nós temos que ter a mesma coragem de dobrar os nossos joelhos e pedir perdão diante do Senhor nosso Deus. Aleluia. Não importando, irmãos, a frente de cargo, de posição que a pessoa ela esteja. Porque eu costumo dizer, não é cargo, irmãos, que vai levar eu e você para o céu. Não é se apoiando em uma posição, não é se apoiando em uma credencial de presbítero, que é o meu caso. Porque eu tenho uma credencial de presbítero, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu sou obreiro, sou presbítero, e está tudo bem. Não está bem, não. No céu não vai entrar credencial. No céu não entra credencial de diácono, não entra de presbítero, não entra de evangelista, não entra de pastor, não entra cargo de dirigente de ciclo de oração, de regente, de líder de mocidade, de regente, não entra nada disso. No céu vai entrar crente, lavado e remido no sangue de Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Às vezes as pessoas se estricam, se confiam na posição que ela está exercendo. E ela esquece que não é a posição que vai levar ela para o céu. É a sua sinceridade diante do Deus que você está servindo. É a sua fidelidade para com Deus que você está servindo. É isso que o Senhor Deus ele requer das nossas vidas. No caso aqui de Davi, nós vemos Davi cometendo uma sucessão de erros. Cometeu o primeiro. E depois que cometeu o primeiro erro, faltou coragem para ele assumir. Aí ele cometeu o segundo. Aí comete o terceiro. Aí pensou que estava tudo bem. Agora matei Urias está morto. E ele podia até pensar, dizendo, não fui eu que matei Urias. Eu só mandei a carga, mandei colocar ele no lugar onde ele não teria chance de sobreviver. Mas para o Senhor foi ele que matou. Mas agora está tudo bem. O menino nasceu, o menino está aí. O menino é meu filho. A mulher eu vou casar com ela. Então para mim está tudo bem, não aconteceu nada. Passou-se já um ano, o menino já nasceu, então para mim está tudo bem. Aí o que é que o Senhor ainda faz? O Senhor fere a criança de uma doença mortal. A criança ela adoece. Adoecendo a criança, Davi ele entra na casa do Senhor e se prostra com o rosto em terra, e entra ali em jejum, não come, não bebe, só jejuando pela criança. Passados alguns dias, a criança vem a falecer. Quando a criança vem a falecer, aí Davi se levanta dali, lava o seu bolso, se banha, manda trazer alimento, come, bebe, se alegra. E o seu súdito fica olhando aquela situação e não entende. Fala para ele, olha, a criança estando viva, você jejuava por ela. A criança morreu, você agora come, bebe, se alegra. Não entendi isso.
responde: porque onde ela está, ela não pode mais vir até a mim, mas eu, porém, vou ir até a ela. Ou seja, a minha culpa, ela desceu à sepultura. O que podia testemunhar contra mim, desceu à sepultura. Louvado seja o nome de Jesus. O Deus que nós servimos, Ele é o justo juiz. Aleluia. Não existe, irmãos, servo grande na presença do Senhor nosso Deus. Para Ele somos todos iguais. Somos todos servos. Como eu falei, não é credenciado que diferencia um servo do outro diante do Senhor. É a nossa fidelidade, é a nossa sinceridade diante do Senhor nosso Deus. Aleluia. Se formos fiéis ao Senhor, seremos vitoriosos. Aleluia. O que o Senhor Deus Ele quer é que todas as vezes que cometemos alguma coisa, a gente tenha a atitude de chegar diante dele e confessar que nós erramos, que nós pecamos, que erramos nisso, que erramos naquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque de pecar, irmãos, Ele sabe que nós pecamos. De errar, Ele sabe que nós erramos. Louvado seja Deus. Mas o que Ele quer é que a gente abra a nossa boca e confesse que errou, e confesse que pecou, e que necessitamos da sua infinita misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Aleluia. Davi, ele pensava que ia se ceifar, e acabou pagando um preço muito alto. Acabou pagando caro pelos seus erros. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a pessoa comete um erro, irmãos, aí começa a encobrir, comete o segundo, e por causa do primeiro ele comete o segundo, e por causa do segundo ele acaba cometendo o terceiro erro, e vai só se enrolando. É como se fosse uma aranha. Por quê? O adversário das nossas almas, ele trabalha como uma aranha. A aranha, se nós observarmos, ela costuma fazer mais as suas teias nos campos ou em corredor. Ela desce ali, desce as suas teias. E ela fica em uma das pontas, ela nunca fica no centro da teia. Ela sempre procura uma das pontas e ela fica lá. E ela fica esperando ali uma presa, que seja de pequeno porte, do tamanho dela um pouco maior do que ela, que passe por ali, como as teias dela são quase invisíveis, a presa vai passar, vai bater nas teias, vai ficar presa. E a presa fica se debatendo. Enquanto a presa está se debatendo, que está enrolada nas suas teias, ela vem descendo bem devagarzinho, ela não tem pressa. Ela vem descendo bem devagarzinho até chegar onde está a presa. Chega onde está a presa, ela abocanha a presa, mata a presa, e ali ela começa a devorar a presa. O adversário das nossas almas, ele trabalha da mesma forma, do mesmo jeito. Ele começa a tecer uma teia. E como é que ele tece a teia? Ele tece a teia com uma mentira. Depois a pessoa mente uma vez. Para cobrir a primeira mentira, ela mente uma segunda. Porque uma mentira vai cobrir a outra. Da segunda, ela mente a terceira vez, que é para cobrir a segunda. E vai só se enrolando com aquilo. Daqui a pouco a pessoa está toda enrolada. E não consegue se livrar daquele tipo de situação. Às vezes mentiu contra um irmão, contra uma irmã, e está vendo o irmão ali. O irmão não descobriu que ele mentiu, ele inventou uma outra mentira, uma outra história. E assim ele vai só se complicando, se enrolando. Aí nisso aí ele vai perdendo a sua força de jejuar, vai perdendo a força de orar, vai perdendo a força de consagrar, vai perdendo a força de vir para os cultos, vai perdendo a força de evangelizar, não fala mais do amor de Jesus, por onde ele anda. Antigamente entrava de onde falava, tinha oportunidade, falava, vai perdendo tudo isso, porque ele vai morrendo espiritualmente, ele vai perdendo as suas forças, porque está todo enrolado nas teias do adversário.
Como o diabo, irmãos, ele trabalha, ele não tem pressa. O adversário da minha e da tua alma, ele é um psicopata. Ele não tem pressa. Não pense que ele tem pressa de derrubar ou derrubar um dos irmãos. Ele não tem pressa. Ele é espírito, ele não se cansa. O que faz a gente levantar o braço assim, fica meia hora, já cansa, a gente tem que baixar o braço. É por causa do sangue, da circulação. O sangue começa a descer, o braço vai adormecendo, porque não tem sangue, o sangue vai descendo, a gente tem que baixar. É físico. Mas o espiritual não. O espiritual, ele chega numa esquina, ele cruza o braço, fica uma semana, um mês, 2 meses, um ano, até a pessoa passar ali, porque sabe que vai passar. Na hora de passar, dá o golpe. Assim, irmãos, é o adversário das nossas almas. Então não há tempo, irmãos, de nós brincarmos com o diabo. Não há tempo de nós brincarmos com a mentira. Não há tempo de nós brincarmos, aleluia, com esse tipo de coisa. A gente vê que o moço, por nome de Sansão, ele começou a brincar com a verdade. E o que aconteceu com Sansão? Ele pagou o preço caro, pagou com a própria vida. Tinha ele um segredo com Deus. O segredo era dele com Deus. Ele não tinha que estar brincando. Aí a mulher aparece na sua vida, a Dalila, e começa a importuná-lo. E ele falou: olha, se você quiser 7 tranças no meu cabelo, a minha força vai embora. Olha, se você me amarrar com uma corda que nunca foi usada, eu sou como um homem normal. Olha, se você quiser assim. E foi brincando com a verdade. Ao ponto que ela chegou, falou uma palavra, que aquela palavra descobriu o coração dele. Ele abriu o coração e falou para ela: olha, a minha força está com esse cabelo. Rapa, corta meu cabelo, porque eu sou como qualquer outra pessoa. E desta vez ela fez, acabou que ele pagou com a própria vida. E a primeira coisa que o diabo fez, depois que Sansão estava nas suas mãos, o que foi que o diabo fez? Tirar os olhos. Foi arrancar os seus 2 olhos. Deixou-o sem visão. É isso que o diabo faz, quando o crente se enrola com ele. A primeira coisa que ele faz é tirar a visão do crente. O crente perde a sua visão espiritual. Oh, Deus Santo, Deus O crente fica sem saber o que está acontecendo. Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos que ter visão espiritual. Deus Santo. Porque nós estamos no campo espiritual. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. É a primeira coisa que ele faz. É arrancar os olhos da pessoa. Aí fica o crente sem visão, irmãos. O crente que não vê nada, o crente que não enxerga nada, não vê o que está errado. Para ele está tudo bem, para ele isso é normal, isso é assim mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se enrolou-se todinho, brincou com a verdade, começou brincando, começou falando que não deveria falar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A gente, irmãos, podemos brincar de ser crente. Eu estou falando comigo. Mas o diabo nunca vai brincar de ser diabo. Ele nunca vai brincar de ser adversário. Ele espera só eu dar uma mancada para ele me pegar e me passar rasteira. Se eu vacilar, ele me derruba. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Então, meus queridos, vamos vigiar no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Vamos procurar estar nos pés de Jesus, estar pedindo ao Senhor nosso Deus a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Senhor, me guarda, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, me ensina a ser crente, me ensina a te servir, me cobre com teu sangue, abre meus olhos, meu Senhor. Eu preciso ver o que é que está acontecendo. Porque foi o que Jesus falou, irmãos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. O amigo, tudo que vai fazer conta para o outro. Observe se não é assim. Você tem uma amiga, quando você tem um plano, você vai contar para quem? Para sua amiga. Estou pensando em fazer assim, estou pensando em trabalhar, estou pensando em comprar uma geladeira, estou pensando em pintar minha casa. Não é assim que acontece? Porque é amiga. Assim é Jesus com a igreja, com o seu servo. Quando nós nos aproximamos de Cristo e queremos ser amigo dele, tudo que vai acontecer à nossa volta
que vai acontecer na igreja, que vai acontecer com nossos familiares. Ele nos mostra o que vai acontecer. Olha, vai acontecer isso. A gente já sabe o que vai acontecer. Louvado seja Deus. Para que não sejamos pegos de surpresa. Isso, irmãos, é visão espiritual. É isso que Jesus Cristo de Nazaré. É desta forma que Jesus quer a sua igreja. Louvado seja Deus. Para todo sempre. Aleluia. Vamos deixar as coisas dos outros para lá. Vamos deixar o mundo para lá. Vamos desejar as coisas do céu. Louvado seja Deus. O problema de Davi é que ele foi olhar lá fora. Aí cobiçou o que ele não podia. E acabou tomando prejuízo por isso. Cobiçou o que não era dele. Se ele não tivesse olhado lá para fora, não tinha acontecido nada disso. Estaria uma bênção. Mas foi olhar para fora. Louvado seja Deus. Vamos olhar, irmãos, para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Porque perto está o Senhor de vir buscar a sua igreja. Viu? O Senhor está às portas para vir buscar o seu povo. Então vamos ficar perseguidos, porque a qualquer instante a igreja de Jesus Cristo ela vai subir. E o Senhor não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venhamos a herdar a vida eterna para a glória do seu santo nome. O Senhor quer nos ver todos lá em volta daquela mesa, naquele grande dia, na sala do banquete, onde está posta aquela mesa que não tem fim, onde todos nós vamos estar ali sentados. Tem uma cadeira lá reservada para você, e ela não pode ficar sem ser ocupada por você. Louvado seja o nome de Jesus. E é o Senhor quem vai te servir. É Ele quem vai servir, é o noivo quem vai servir a noiva. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que aqui estão nesta noite. Que Deus nos continue nos dando da sua graça.